Olá, sejam bem-vindos ao canal Tem Lógica. No nosso programa de hoje vou fazer uma defesa da filosofia, por que ela é importante, quais são os seus impactos e como ela produz algo positivo para a nossa reflexão. Bom, sejam bem-vindos ao canal Tem Lógica, o canal que busca trazer ferramentas, trazer argumentos, trazer uma estrutura que melhore a nossa capacidade de debater, de argumentar. Bom, no programa de hoje eu queria fazer uma defesa da filosofia. Ao longo da semana, alguns posts polêmicos, até mesmo marcações que eu tive de pessoas que agradeço muito nas redes sociais, diante da situação que o professor de filosofia, ele seria culpado por uma série de mazelas da nossa sociedade. Levanta-se uma certa desconfiança da filosofia. Bom, dentro desse aspecto, eu acho que o melhor seria defender a filosofia, tal como, claro, eu a conheço. Sou graduado em filosofia, estou agora no doutorado e creio que posso falar um pouco acerca da filosofia. Não que outro não possa falar, mas talvez eu, com a minha visão, possa colaborar para você que não está nos assistindo. A filosofia foi uma das primeiras manifestações do desejo do ser humano de tentar fazer uma ciência. Nós temos a ciência moderna, muito baseada na medição, em aferir fatos, em aplicar o método científico. Bom, mas nem sempre nós tivemos essa tecnologia. As primeiras tentativas de explicar o que o mundo é ou como as coisas acontecem, nós podemos dizer que foi através da ideia de mito, né? Uma narrativa que, apesar de apelar para questões fantásticas, de fato ela podia chegar a uma explicação que tinha certa coerência. A filosofia é o passo seguinte, ela está ligada à ideia do argumento. Então, desde do início da filosofia, pensando, claro, numa filosofia ocidental, pensando na Grécia Antiga, não que isso tire o mérito também da filosofia oriental, africana e outras, mas pensando nessa que é um certo padrão que nós temos no Ocidente, nós podemos perceber ali uma busca por compreender o conhecimento, por explicar estruturas da realidade. Então, além de explicar tal como o mito, era necessário um certo rigor nessa explicação, uma certa argumentação, uma relação um pouco mais consistente entre os fatos. Bom, desde o início, portanto, a filosofia esteve muito próxima, por exemplo, da matemática, pois havia umas visões mais voltadas para a razão, essa capacidade de iluminar as coisas pela nossa capacidade de pensar. Enquanto outros nos diziam que não era só essa capacidade, mas as questões que estavam na própria realidade. O grande ponto é, a filosofia foi imprescindível para nós compreendermos cada vez mais o teor de uma argumentação. A filosofia nos permitiu pensar de forma organizada, dando estruturas base para o surgimento de diversas ciências, como a física, como a biologia, como a psicologia. Pois não basta na filosofia apenas dizer eu gosto, eu quero que seja. É necessário apresentar razões, é necessário defender essas razões, é necessário apelar para um certo nível de convencimento. Então, um professor de filosofia, ele sempre vai buscar nos alunos uma fonte do pensar. Você aprende a pensar porque você aprende a filosofar, porque você aprende a enfrentar aquele texto, aquele pensamento antigo e se colocar no lugar de quem escreveu aquele texto. Filosofia não é de forma alguma um tratamento viajante, um tratamento desconexo. E existem alguns aspectos que eu acho muito importantes, principalmente a filosofia de transição do século XIX para o século XX, que alguns gostam de dizer que tem base para a filosofia analítica. Muitos dos assuntos tratados pelos filósofos que também estavam com certo pé na matemática deram origem à teoria dos conjuntos. Dessa teoria de conjuntos, uma proximidade muito grande com os fundamentos da matemática e a capacidade de distinguir e expandir as teorias ao redor dessa fundamentação
deram origem a muitos pensamentos como o da lógica e a sua matematização, teorias relacionadas à capacidade de computar e, consequentemente, ao surgimento dos computadores. Sem filosofia, nós não teríamos muito do rigor, nós não teríamos uma capacidade de base para chegar hoje, por exemplo, ao método científico. Então, a filosofia não é apresentar simplesmente o que é o certo e o errado. A filosofia é, acima de tudo, pensar. Então, de todas as ciências, aquela que se dedica fortemente à nossa capacidade de pensar é a filosofia. E não é pensar como eu quero, mas é pensar através de um rigor para que os outros também possam compreender. Então, não existe uma filosofia que por si só quer dogmatizar. Existem pessoas que podem se sentir interessadas em ver a filosofia com um olhar dogmático, mas essa não é a pretensão primeira da filosofia. E quanto mais você se dedica ao pensar, mais você esclarece para si mesmo as questões que estão diante. E ao que parece, muitas pessoas não querem esse esclarecimento, querem apenas o seu ponto de vista. Nenhum filósofo moderno, contemporâneo, quer simplesmente seguidores. Ele deseja pessoas que compreendam por que ele está defendendo uma tese, mais do que o que ele quer simplesmente dizer. Bom, mas se você concorda com isso, se você não concorda, você pode comentar, compartilhe esse vídeo. Tem alguns links que são deixados aqui junto do vídeo, seja no YouTube, seja na nossa página do Facebook, que você possa ler um pouquinho mais. Nós temos aí outros, mais de 18 vídeos, pois nós estamos aí completando nossa primeira temporada, que você também pode acompanhar. Clique nas notificações, compartilhe, deixe a sua opinião, reflita. Até o próximo programa.